Pessoal, agora então em definitivo, a gente está começando aqui a nossa aula de hoje. A gente vai falar a respeito de torque e momento angular, tá? São dois assuntos que na realidade são assuntos já no finalzinho do curso de mecânica, quando a gente vai começar a entrar já na terceira parte do estudo da mecânica, onde a gente vai começar a falar um pouco a respeito de equilíbrio dos corpos, a respeito da subdivisão na mecânica que nós denominamos de estática, tá? São dois assuntos que são referentes a corpos extensos. Na física, quando a gente vai estudar o movimento dos corpos, normalmente nós separamos os corpos, nós classificamos os corpos ou como ponto material ou como corpo extenso. Qual é a diferença? O ponto material é aquele corpo que, para a situação analisada, ele tem dimensões tão pequenas que nós podemos desconsiderá-las. Ou seja, não é que o corpo não tenha dimensões, ele tem, mas são dimensões que não vão interferir no movimento do corpo. E já o corpo extenso é aquele corpo que tem dimensões consideráveis a ponto de a sua dimensão interferir no movimento analisado. Uma das principais diferenças na análise do movimento que a classificação do corpo entre ponto material e corpo extenso provoca é o tipo e a quantidade de movimentos que o corpo pode descrever. Por exemplo, se você pegar um objeto, por maior que ele seja, e você estiver muito longe do observador e arremessá-lo, esse observador ele vai conseguir ver apenas um pontinho se movendo, descrevendo um movimento que nós chamamos de movimento de translação. Ah, professor, mas a translação não é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? É, também. Mas transladar não significa só isso. Transladar significa sair do lugar. Então, todo corpo que está se deslocando, saindo do lugar, mudando a sua posição, está transladando, tá? Então, se você pega um objeto, por maior que ele seja, e está muito longe do observador e observa, esse observador vai ver apenas um pontinho se movendo. Esse movimento é um movimento de translação. Mas quando você se aproxima desse observador e pega um objeto e o arremessa, você vai perceber que o observador tanto pode ver o movimento de translação, como também pode ver o movimento de rotação. Veja que agora a dimensão do objeto, o tamanho dele, permite que o observador também possa ver o movimento de rotação desse corpo. Então, nós vamos começar a estudar agora esse tipo de corpo, que além de transladar, ele também pode rotacionar. Nós vimos que as forças são os fatores de interação que provocam a mudança da condição de movimento do corpo. Se você pega um ponto material, essa condição de movimento é apenas a translação. Mas se você pega um corpo extenso, esse corpo ele também pode rotacionar. E as duas grandezas que interferem nesse movimento de rotação provocado pela força são justamente as grandezas de torque e momento angular, tá certo? E aí nós vamos agora começar a falar a respeito dessa primeira grandeza de torque, observando uma situação relativamente presente no nosso dia a dia. Nós vivemos aqui numa cidade em que corriqueiramente muitas pessoas estão viajando, muitas pessoas chegam, saem semanalmente, diariamente, e é comum nós passarmos por isso, ou até mesmo presenciarmos pessoas paradas na beira da estrada, tentando trocar o pneu. Vocês mesmos já devem ter passado por uma situação como essa, né? Então, para quem não sabe, para que a gente possa efetuar a troca do pneu, você precisa usar um equipamento chamado de chave de roda, para que antes de mais nada você possa afrouxar os parafusos do pneu para poder removê-lo e colocar o pneu que vai substituí-lo, tá? Esses parafusos, para quem não sabe também, eles têm uma característica especial, que é o fato de eles terem uma rosca invertida. O que é que significa dizer que eles têm uma rosca invertida? É que o giro, a rotação que é feito para apertar ou afrouxar esses parafusos, ele é o contrário do convencional. E isso acontece porque, se ele fosse afrouxado ou apertado com a rosca convencional, à medida que o pneu fosse girando, ao invés de apertar, à medida que o pneu fosse girando, corria o risco de esse parafuso afrouxar
e o pneu sacar fora. Então, se a rosca é invertida, ao invés de o pneu girar, afrouxar o parafuso, o que é que acontece? Ele aperta. E é justamente por isso que muitas vezes, quando nós precisamos efetuar a troca do pneu, o parafuso está tão apertado que a gente não consegue, com os nossos braços, fazer a remoção, fazer a rotação do parafuso. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? A pessoa sobe na chave de roda, a pessoa pula na chave de roda, pisa, chama tudo que é o seu arsenal de palavrão e mesmo assim não consegue. Onde, para que a pessoa pudesse simplesmente, de uma maneira mais fácil, de uma maneira com menor esforço, efetuar essa rotação na chave de roda, ela poderia, como vocês podem observar nessa imagem à direita, utilizar um extensor de chave de roda, pode ser um pedaço de cano, uma barra de ferro, em que ele possa encaixar na chave de roda, aumentando a sua extensão e assim conseguindo efetuar essa rotação. E aí, o que é que explica isso? Por que que isso acontece? Vamos lá. Para que a gente possa entender o motivo pelo qual isso acontece, vamos observar que quando nós aplicamos uma força nas extremidades da chave de roda, nessa extremidade e nessa outra extremidade, na tentativa de rotacionar a chave de roda, essa força está sendo aplicada a uma certa distância do eixo de rotação. Veja que nós estamos querendo rotacionar essa chave em torno desse eixo. Quando você aplica essa força a essa certa distância, você está aplicando na chave de roda uma grandeza que nós chamamos de torque, tá? E o torque nada mais é do que a dificuldade que um corpo impõe em ser rotacionado. Então, o corpo que está lá parado, para ele ser rotacionado, você tem que proporcionar a ele o que nós chamamos de torque. Você tem que gerar o que nós chamamos de torque, tá? E para que você possa gerar esse torque, você precisa aplicar uma força a uma certa distância do eixo em torno do qual você quer rotacionar. E aí, a associação dessas duas grandezas nós chamamos de torque. Se você não está conseguindo mais aumentar a sua força para gerar um maior torque e assim rotacionar a chave de roda, o que é que você poderia fazer? Aumentar a distância. Então, quando você usa um extensor da chave de roda com essa intenção, com o objetivo de aumentar o torque, você está simplesmente aumentando a distância. E ao aumentar a distância, como foi feito na imagem aqui anterior, só que a pessoa que está usando o extensor, por outro lado, ela não está aplicando uma força no ponto mais distante que ela conseguiria. Se ela estivesse aplicando uma força na extremidade dessa barra, a distância seria maior, o torque que ela estaria proporcionando seria maior e, consequentemente, a possibilidade de ela conseguir afrouxar esse pneu seria bem maior, tá bom? Então, é essa grandeza de torque que nós vamos falar agora. E ela está associada a qualquer corpo que você deseja rotacionar. Tudo que você deseja rotacionar em torno de um determinado ponto, você precisa aplicar uma força a uma certa distância do eixo de rotação, gerando assim o que nós chamamos de torque, tá ok? Vamos então agora para a definição do que seria o torque. Torque é uma grandeza vetorial, representada, olha só pessoal, pela letra M, tá certo? Então nós vamos utilizar aqui a letra M para representar o torque. É uma grandeza vetorial com um vetor em cima, com um vetorzinho para indicar que ela tem módulo, direção e sentido, que representa a eficiência de uma força em produzir a rotação de um corpo. Olha só que outra situação em que nós temos o torque associado. O simples fato de você abrir ou fechar uma porta, você está gerando um torque. Não sei se vocês perceberam, mas todas as portas pelas quais nós passamos, todas as portas que nós utilizamos no nosso dia a dia, a maçaneta, que é o ponto onde nós aplicamos a força para rotacionar a porta em torno da dobradiça, então a maçaneta, que é o ponto onde é aplicada a força para que a gente possa rotacionar a porta em torno da dobradiça, ela sempre está a maior distância possível do eixo de rotação. Sempre está a maior distância possível da dobradiça. Isso acontece por quê? Falta de criatividade dos marceneiros, dos arquitetos,
dos designers de interiores? Não, é eficiência de uma força. A eficiência ela é feita quando você tem pouco desgaste, pouco gasto de energia e tendo um bom resultado com aquele pouco gasto de energia. Você aumenta assim a eficiência do que você está querendo proporcionar. Então, quando você aplica uma força a maior distância possível, você pode aplicar menos força do que você teria que aplicar se a maçaneta fosse, por exemplo, no meio da porta. Se a maçaneta tivesse no meio da porta, a metade da distância da extremidade, você teria que aplicar o dobro de força, tá? Sendo assim, nós podemos agora concluir que o torque ele é uma grandeza que depende diretamente da força aplicada e também do vetor posição, que nós vamos representar pela letra R. Mas veja que nós temos dois vetores interferindo diretamente no vetor de torque. Então, se são dois vetores multiplicados gerando um vetor, esse produto precisa ser um produto vetorial. Em que, o que significa esse produto vetorial? Que para ele poder gerar uma grandeza que provoque esta rotação, ele tem que ser perpendicular ao plano em que essa mesa se encontra. Sendo assim, caso você, por exemplo, aplique uma força que não é perpendicular a essa porta, que não é perpendicular ao vetor posição, que nós vamos definir o vetor posição como sendo o vetor que parte do ponto de aplicação da força e vai até o eixo de rotação, este é o vetor posição. Caso você estivesse aplicando uma força inclinada em relação a ele, chamar aqui de F', o que nós podemos perceber é que nem toda esta força estaria sendo responsável por rotacionar a porta. Veja que ao decompor a força, nós vamos encontrar uma componente perpendicular, que eu vou chamar de F', Y, e uma componente paralela ao vetor posição, que eu vou chamar de F', X. Veja que dessas duas componentes, a componente F', X não gera rotação. Tente empurrar a porta na direção da dobradiça. Tente puxar a porta na direção da dobradiça. Você vai ver que ela não vai rotacionar. Para que você possa rotacionar, você tem que aplicar uma força perpendicular à direção da dobradiça. Então, quando você aplica uma força inclinada, apenas a componente perpendicular está sendo responsável por esse torque. Sabendo que essa força possui uma inclinação θ em relação ao vetor posição e que essa componente está separada a esse vetor θ, nós podemos então concluir e assim chegar ao nosso resultado que o torque ele nada mais é do que o vetor força multiplicado pelo vetor posição multiplicado pelo seno do θ. Que seno do θ é esse? É o seno do ângulo de inclinação entre essas duas forças. Perceba, se esse ângulo for zero, o que é que significa dizer? Que o vetor posição, vou desenhar aqui para vocês acompanharem, que o vetor posição, deixa eu desenhar um vetor aqui melhorzinho, que o vetor posição e o vetor força são paralelos entre si. Isso quer dizer que não geraria uma rotação, que a porta não seria rotacionada. E o seno de zero é zero. Se você multiplicar o zero por R por F, você vai ver que isso dá zero. Ou seja, você está gerando um torque nulo. Você não está gerando torque suficiente para rotacionar essa porta. Mas, caso você aplique uma força perpendicular ao vetor posição, bota aqui a força, e a força perpendicular ao vetor posição, o ângulo sendo de 90 graus, quanto é que é o seno de 90? É 1. O seno de 90 sendo 1 vezes R vezes F, isso quer dizer que você está gerando torque máximo. Você está proporcionando toda a sua força para gerar a rotação dessa porta. Tá certo? Como nós estamos falando aqui apenas dos valores, então nós podemos afirmar que o módulo do torque é o módulo da força aplicada vezes o módulo da distância
do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, vezes o seno de θ. Lembrando e destacando que esse R seno de θ é o que nós vamos chamar a partir de agora de braço de alavanca, tá? Ou seja, toda vida que você, braço de alavanca, toda vida que você aplica uma força em um corpo na tentativa de rotacioná-lo, por mais que essa força esteja inclinada, apenas a componente perpendicular da força em relação ao vetor posição vai gerar esse torque. Então, esse R seno de θ é o que nós chamamos de braço de alavanca, que nós vamos representar pela letra B, tá certo? Então, esse é o braço de alavanca. Seguindo em diante, nós vamos agora falar a respeito do vetor, das características do vetor torque, onde nós vamos destacar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido, tá bom? Começando aqui pelo módulo, que inclusive nós já falamos, o módulo do torque, só para que ficar aqui registrado, é o módulo da força aplicada, vezes o módulo do vetor posição, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Com relação à direção, pessoal, eu não vou me estender demais com relação a essa característica, porque para isso seria necessário que a gente tivesse visto produtos vetoriais, produto escalar e produto vetorial entre dois vetores. Como nós não estudamos porque não fazia parte da nossa ementa, eu vou apenas aqui chamar a atenção de vocês que existe uma regra chamada de regra da mão direita, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que ela define a direção do vetor resultado do produto vetorial entre dois vetores. Peraí, que parece que ficou confuso. Imagine que você tem dois vetores e você precisa multiplicá-los. Essa multiplicação ela pode ser da forma escalar ou vetorial. Quando você multiplica dois vetores na forma escalar, você encontra uma grandeza escalar. Então não tem direção, não tem sentido, só um número. Mas quando você multiplica esses dois vetores na forma vetorial, o resultado encontrado é um vetor. E este vetor encontrado, ele tem módulo, tem direção e tem sentido. O módulo é esse que eu já destaquei aqui para vocês. A direção e o sentido, eles são encontrados pela regra da mão direita. Como é que você faz isso? Você estende a sua mão e vai direcionar os seus dedos que estão juntos ao primeiro vetor multiplicado. Quem é o primeiro vetor multiplicado? Deixa eu escrever aqui de novo a definição. O torque, por definição, é o produto vetorial entre a força e o vetor posição. Então, quem é o primeiro vetor que eu estou multiplicando? A força. Então, você alinha os seus dedos à força. E aí você vai girar esses dedos no sentido para onde o vetor posição está. Então, quando você faz essa rotação, o seu polegar, ele vai estar indicando para onde o vetor torque se encontra. Então, veja o que está acontecendo aqui. Ó. Nós colocamos os dedos na direção da força e rotacionamos no sentido em que o corpo está girando. O polegar ele vai estar indicando a direção e o sentido. Tá? Então, vamos escrever isso. Qual é a direção do vetor torque? É perpendicular, sempre perpendicular ao plano de F e R. Então, o vetor R e o vetor F eles estão em um plano. É perpendicular a esse plano, nós vamos ter a direção do vetor torque. E o sentido é o do polegar na regra da mão direita. Tá? Então você estende a sua mão direita, alinha os seus dedos ao vetor força, gira os dedos no sentido em que o corpo está sendo rotacionado, e aí você tem o polegar indicando o sentido, a direção e o sentido do vetor torque. Ok? Seguindo em diante,
nós vamos aqui, já falamos o que seria esse braço de alavanca, que nós chamamos de B, e aí nós vamos aqui apenas formalizar, dizendo então que o torque ele vai ser o módulo do torque, né? Ele nada mais é do que o módulo da força multiplicado pelo braço de alavanca, em que esse braço de alavanca ele é a distância perpendicular à aplicação da força. Se a força está perpendicular já à distância até o eixo de rotação, é o próprio comprimento do corpo. Mas se você estiver aplicando uma força que esteja inclinada em relação a essa distância, basta pegar a distância perpendicular e essa distância nós chamamos de braço de alavanca. Lembrando que você pode estar gerando um torque positivo ou negativo. Convencionalmente, ele vai ser positivo quando você aplica no sentido horário da rotação do corpo e negativo quando você aplica essa força no sentido anti-horário de rotação desse corpo, tá certo? Então está aí o nosso torque em termos de braço de alavanca. Aí, para que a gente possa fechar aqui essa grandeza de torque, eu preciso chamar a atenção de vocês para o que seria o centro de gravidade. Por quê? Uma das principais características, uma das principais coisas que você tem que fazer para resolver uma questão é identificar o ponto de aplicação da força. Porque a distância desse ponto até o eixo de rotação vão definir o que seria o torque. Então, a força-peso, que é uma força presente em quase todas as questões, ela precisa ser representada em algum ponto desse corpo. E aonde é representada esta força-peso? Ela é representada no que nós chamamos de centro de gravidade. Esse centro de gravidade, ele também pode ser representado pela sigla CG, tá? Não é Campina Grande, é centro de gravidade, tá bom? Então, o centro de gravidade, ele nada mais é do que o ponto onde a força-peso vai ser representado. Em termos geométricos, ele é o baricentro do corpo. Então, em corpos homogêneos, em que você consiga definir uma simetria desse corpo, por exemplo, esse meu celular, vamos supor que ele seja um corpo homogêneo, e eu consigo definir uma simetria vertical e horizontal. Onde esses pontos de simetria se cruzam é o baricentro, é o centro de gravidade. Em outras palavras, em termos mais práticos, aonde eu teria que colocar o meu dedo para equilibrar este meu celular? Se eu colocar o meu dedo na ponta do celular, ele se equilibra? Não, ele cai. Se eu colocar o meu dedo na outra extremidade do celular, ele se equilibra? Não, ele cai. Eu preciso colocar o meu dedo em um ponto em que eu consiga equilibrá-lo. Eu acabei de encontrar o centro de gravidade desse objeto, tá certo? Mas veja que em objetos não homogêneos, o centro de gravidade não é bem no meio. Por exemplo, um martelo. Se você tentar equilibrar o martelo no seu dedo, você colocando o seu dedo bem no meio do martelo, ele se equilibra? Não. Por quê? Porque como ele tem uma massa mais concentrada de um lado do que do outro, o centro de gravidade do martelo ele é deslocado do seu centro geométrico, tá certo? Então, o centro geométrico é o meio do corpo. O centro de gravidade é o ponto de equilíbrio, ok? Então, como eu estava mostrando para vocês aqui, o centro de gravidade, ele nada mais é do que o ponto onde nós vamos representar a força-peso, tá bom? E aí eu separei aqui um vídeo para que a gente possa falar um pouquinho, mostrar um pouquinho a ação do torque presente. Para quem anda de bicicleta, por exemplo, é graças ao torque que nós conseguimos nos equilibrar. Lembre-se que quando a bicicleta está parada, se você tentar sentar e se equilibrar nela, é praticamente impossível. Mas quando a bicicleta está em movimento, você consegue manter o equilíbrio. Então isso se dá graças à grandeza de torque, tá bom? Eu vou rodar aqui esse vídeo para vocês. A gente vai só entender a aplicação da grandeza de torque aqui nesse experimento que ele está demonstrando. Vamos lá. Para este experimento, usaremos uma roda de bicicleta colocada na máquina numa das extremidades do eixo. Começaremos segurando a roda sobre uma outra extremidade do eixo. Por causa da força-peso aplicada ao centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Pessoal,
Veja que quando ele posiciona a roda, ele tentando equilibrar a roda em pé, que é o que aconteceria se a gente tentasse subir na bicicleta sem movimentá-la, tá? Devido à força-peso, a gente não consegue esse equilíbrio e acaba o pneu tombando e a gente caindo. Mas olha o que vai acontecer na sequência aqui do vídeo. Olha só, pessoal. Tá, então, ó, como vocês puderam observar aí, ele falou que quando nós rotacionamos esse pneu, ele gera um momento angular. E esse momento angular faz com que a roda também gere um torque, esse torque provocando a mudança do momento angular. E é justamente isso que faz com que o pneu gire. E o que seria esse momento angular? Seria justamente a próxima grandeza que nós vamos trabalhar daqui a pouco, tá? O que seria então o momento angular? Como eu disse, ele pode ser interpretado como uma grandeza que representa a dificuldade em parar a rotação de um corpo. Então, para que o corpo tenha momento angular, já é um pré-requisito que ele esteja em movimento, que ele esteja rotacionando, tá? E o torque ele provoca a variação desse momento angular. Dessa forma, então, nós vamos poder escrever que o torque, aliás, o momento angular, que é o que nós estamos trabalhando, o momento angular, por definição, ele nada mais é do que o vetor posição multiplicado pelo vetor quantidade de movimento. Que, como vocês não viram, eu vou colocar aqui a definição da quantidade de movimento, que nada mais é do que a massa do corpo vezes a velocidade que ele possui. Ou seja, essa quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. O corpo tem que estar em movimento para ter quantidade de movimento. Tá certo? Sendo assim, se a quantidade de movimento é m vezes v, nós podemos então concluir, finalizando aqui a definição, que o módulo desse momento angular ele pode ser obtido pela massa do corpo, da quantidade de movimento, ó, multiplicado pelo vetor posição, vezes, produto vetorial, tá? O vetor velocidade. Veja que da mesma forma nós temos aqui um produto vetorial. Assim, nós vamos gerar uma grandeza vetorial que mais lá na frente nós vamos definir módulo, direção e sentido, tá bom? Deixa eu só tirar aqui esse módulo, que aqui é a definição do momento linear, do momento angular. Aí vamos ver aqui um videozinho também com a atuação desse momento angular na prática. Olha só que interessante, viu, pessoal? Esse experimento ele serve para explicar o movimento. Ele serve para explicar, por exemplo, o movimento que ocorre com as bailarinas, o movimento na patinação artística que nós temos como modalidade olímpica, tá? Então aquelas piruetas que os artistas, que os atletas fazem durante as suas apresentações, eles são explicados por essa questão do momento angular. Então, como a gente vê lá o patinador girando, abrindo os braços, ficando mais lento, e quando ele vai fechando os braços, vai girando cada vez mais rápido, não é que ele vai ganhando energia, a quantidade de energia que ele tem é a mesma, mas vai aumentando o seu momento angular devido à redução da sua extensão. Ele vai diminuindo a sua extensão com relação ao eixo de rotação e aí ele vai aumentando aí a sua velocidade de rotação para conservar o seu momento angular.
Olha aí só, tá girando. Aí ele aproxima os halteres, ó. Quando ele afasta, diminui a velocidade. Quando ele aproxima, é mais rápido. Distribuição das massas. Ou seja, quanto mais próxima a massa estiver do eixo de rotação, menor será o momento de inércia deste corpo. O produto entre o momento de inércia e a velocidade angular de um corpo de rotação é o seu momento angular. Na lei da conservação do momento angular, o momento angular é um mesmo, o vetor de coordenadas dos braços. Tá? Então aí foi só uma demonstração para vocês verem na prática. Aí para a gente finalizar, eu vou aqui para as definições e aí eu libero vocês do módulo do momento angular, como nós já vimos, ele vai ser a massa do corpo, que é sempre positivo, então não precisa colocar em módulo, multiplicado pelo módulo do vetor posição, multiplicado pelo módulo do vetor velocidade, multiplicado pelo seno do ângulo entre esses dois vetores, tá? A direção é do mesmo jeito lá do torque, tá certo? A direção vai ser perpendicular ao plano dos vetores R e V, e o sentido é de acordo com o polegar da regra da mão direita. Certo? Então, com isso, a gente finaliza aqui nossa aula de torque e momento angular. Eu espero que vocês tenham conseguido entender as aplicações, as definições. Valeu, pessoal! Vou ficando por aqui.